João diz assim, aleluia, Jesus, glória a Deus. Todo mundo já achou? Glória a Deus. Veja esse jalé que ele já teve que amarrar, já emagreceu, já desenvolveu. E está aí ainda. Aleluia. Aleluia a Deus. Você está lendo, amém? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz. Aleluia. Louvado de Deus. Plantei-se as trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio com testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos vierem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, saber a verdadeira luz que vinha ao mundo iluminar a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito para intermédio dele, mas o mundo não o recebeu. Veio para que era seu, e o seu não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhe poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram no sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça e da verdade. Vivemos a sua glória como unigênito do Pai. Amém? Aleluia, Deus. Aleluia. Essa palavra aqui, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes nós já ouvimos pregar, várias e várias vezes, aleluia. Mas diz a Escritura Sagrada que a palavra de Deus ela renova a cada dia. E porém aqui, louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. No meu ente está escrito a encarnação do Verbo. Aleluia, Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aleluia. Ele fez uma aliança, louvado de Deus, com o homem. Aleluia, louvado de Deus. Ele fez uma aliança com o homem. Aleluia. Quando, aleluia, louvado de Deus, ele disse que ia destruir tudo. Quando ele disse que ia acabar com tudo. Aleluia. Louvado de Deus. E ele deu uma ordem ao homem, cujo nome era Noé. E por bem louvado seja o nome santo do Jesus Cristo. O que foi que aconteceu, louvado seja o nome santo de Cristo. Ele falou, faça uma arca, assim e assim e assim. Aleluia, porque tem que ser da medida a qual o Senhor tem mandado para nós. Da medida a qual o Senhor, aleluia, Ele faz para mim e fala para você. Aleluia, louvado de Deus. E aí Ele fez. Agora pega os pares, aleluia, de animais e coloca na arca. Pega os seus filhos, pega os seus glórias e entra na arca. E aí passou-se, aleluia, de Deus, o dilúvio. E o povo não acreditava quando ele estava pregando a palavra. Além de ele estar com o martelo pregando a palavra, porque a palavra de Deus fala que o martelo que esmiuça o coração do homem. E ele estava lá martelando e falando que Deus ia destruir a terra, que Deus ia acabar com tudo. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Jesus Cristo. E por bem louvado seja Deus, aconteceu, aleluia, de um dilúvio acontecer. E por bem louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. O que foi que aconteceu, aleluia? Deus se arrependeu. Quem disse que Deus não se arrepende? Ele testa o homem. Ele testa o ser humano. Ele testa aquele, louvado de Deus, que vai levar a palavra dele. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Pois não é, aleluia. E quando Deus
e por bem, aleluia, louvado seja Deus. O que eu quero dizer é louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Quantas e quantas vezes, aleluia, louvado seja Deus, nós levamos, aleluia, louvado seja Deus, o Evangelho falando da palavra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E muitos, aleluia, não deixando de acreditar que o Senhor é o Senhor de todas as coisas. E aqui, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aqui diz, aqui no versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça e da verdade, e vivemos na sua glória, glória como do unigênito. Jesus, ele disse assim: louvado seja Deus, aquele que tiver, aleluia, louvado seja Deus, reunido em meu nome, aleluia, louvado seja Deus, aquele que estiver falando do meu nome, aleluia, eu estarei presente. Aleluia, se tiver uma, dois ou três, eu estarei presente. Qual é a presença, aleluia, louvado a Deus, que nós estamos buscando? A presença do homem, aleluia, louvado a Deus, é o que tem mais acontecendo. E os homens, aleluia, estão ficando, aleluia, louvado a Deus, decepcionados. Mas Jesus, ele vinde a mim, vós está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Aleluia, Deus. Está cansado, aleluia. Está enfatigado, louvado seja Deus. O Senhor, ele não precisa, louvado Deus, de multidões. Ele só precisa da verdadeira adoração. Aleluia. Ele só precisa da verdadeira adoração. E de glória em glória. De glória em glória. Existe louvor que é de glória em glória. Se você crê, aleluia, que Ele, aleluia, louvado Deus, está no meio de nós. Porque, louvado Deus, se for ler aqui a palavra do Senhor, aleluia, louvado Deus, quando Ele fez a última ceia, Ele despediu. E essa despedida, aleluia, louvado Deus, falou assim: em 3 dias eu estarei no meio de vós. Se cumpriu. Os discípulos, aleluia, louvado Deus, se esparramaram todos. Mas porém, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor, aleluia, apareceu, quando o Senhor começou a fazer, aleluia, mostrou as chagas, quando o Senhor moveu, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, aí o povo começou a anunciar que Jesus, ele vive, que Jesus ressuscitou, que Jesus é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Mestre, Ele é aquele que veio, aleluia, coroado numa jumentinha, aleluia. Aleluia, Deus. Não precisa de muito, não. Acabou ser tudo, acabou nada. O Senhor ainda está aí. Já foi falado sobre as profecias que foram faladas, mas ninguém quer acreditar, louvado seja Deus, que o Senhor é uma coincidência. É um anúncio, aleluia, qual o Senhor ele vem para mim e para você, louvado Deus, para dizer que Ele é o Senhor, o Salvador de toda a terra, de todo o mundo, de toda a humanidade, aleluia. Louvado seja Deus. Ele quer somente que você dá glória e aleluia, que dá glória sem cessar.
Aleluia, Jesus, glória a Deus. Jesus, ele vive no meio de nós. Aleluia, Deus. Se alguém, porventura, ou algum motivo, fazer com que você pare, aleluia. Lembro que meu filho falou, aleluia, louvado a Deus para mim, que quando foram saquear ele, onde ele está, louvado seja Deus, ele deu um grito, aleluia, falou: o sangue de Jesus tem poder, toda aquela rixa bateu e retirada, é autoridade, é fé. Aleluia, Deus. Use a sua fé. Mas eu não consigo, eu tenho isso. Mas Jesus, ele fala que ele tosquia as ovelhas, ele limpa as ovelhas para nascer ela nova. Aleluia. Então ele é um Deus, aleluia, um Jesus que nos purifica. Ele é um Jesus, aleluia, que dá um renovo. Ele é um Jesus, aleluia, mesmo que doa, aleluia. Ele é o Senhor que faz todas as coisas. Eu creio, aleluia, Deus. Você está respirando, aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque Jesus, ele é o dono do fôlego da vida. Aleluia, Deus. E nós, aleluia, fizemos o quê? Sempre desobedecemos, falando que não dá. Mas hoje o Senhor, ele fala: ainda dá, ainda há esperança para o teu futuro. Como está escrito em Jeremias, aleluia, capítulo, aleluia, 31, versículo 37, está escrito dessa forma: aleluia, há uma esperança para o teu futuro, que o Senhor traria o povo, aleluia, a descendência de longe, qual é a sua esperança? Aleluia, Deus. A esperança é em Cristo. Não importa como você está, a importância que você está tentando. E muitas das vezes, aleluia, louvado de Deus, nós colocamos, aleluia, empecilho, queremos, aleluia, falar por causa disso, por causa daquilo. Jesus não é culpado de nada. O ser humano, sim, aleluia, ele é culpado. Mas o Senhor, ele fala: lança a tua culpa, lança a sua preocupação, lança a tua ansiedade no meu altar, na minha presença, e verás que eu sou, que posso fazer todas as coisas. Deleita no Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Aleluia, Deus. Tem uma história aqui de Nicodemos. É uma coisa muito estranha, louvado a Deus, que Nicodemos, aleluia, louvado a Deus, no capítulo 3, ele vai falar assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aleluia, Jesus. Porém, aleluia, louvado de Deus, aqui está escrito: perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, aleluia, voltar no ventre materno e nascer na segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aleluia, Deus. Não te admireis em que dizer: importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabe da onde vem, nem para onde vai. Sim, é todo o que é nascido do Espírito. Estão lhe perguntando: Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu-se Jesus: tu és mestre em Israel, não compreende essas coisas? De verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de
não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que dá de descer, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. De modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa-se o Filho do Homem seja levado, para que todo nele crê e tenha vida eterna. Aleluia, Deus. Que comparação é essa? Que parábola é essa? Louvado de Deus. Nicodemos, ele esperou amanhecer para ir lá falar com o Senhor. O nosso orgulho, aleluia, ela chega de uma tal maneira, louvado de Deus, que não queremos dizer que Jesus é o Senhor. O orgulho é tão grande, aleluia, louvado seja Deus. Assim como Nicodemos, aleluia, ele foi lá fazer perguntas para Jesus, ainda bem que Jesus, ele é sábio, porque ele é o dono da sabedoria. Ele é doutor em medicina, ele é doutor em todas as coisas. Nós, aleluia, louvado a Deus, queremos saber, aleluia, achamos que sabemos tanto. Assim Nicodemos foi assim, dessa forma. Você é mestre da lei e não sabe ainda das coisas celestiais. Para você, aleluia, buscar, aleluia, para entender das coisas celestiais é necessário, aleluia, entregar para o Senhor, aceitar Jesus, deixar de fazer, operar sobre a minha e tua vida, louvado a Deus, e o Senhor mostrará, aleluia, o que é que o Senhor está preparando para nós, a glória. Aleluia, Deus. Os céus, como nós vamos entender das coisas celestiais se nossa vida está somente, aleluia, sobre carne? O Senhor está querendo fazer com que nós entendamos, aleluia, o mundo, aleluia, já está no maligno, já sempre foi, mas o Senhor está resgatando aquele que é dele, aquele que temente a mim, você está cansado. Quer saber, aleluia, pergunta? Não tem, aleluia, orgulho de não perguntar, porque Jesus, ele é o mestre. Aleluia. Ele é o Senhor, ele é o Salvador, e ele quer salvar a minha e a sua alma. Ele quer prestar, ele quer que você preste culto para ele. Aleluia, louvado a Deus. O que adianta, aleluia, também, aleluia, como Nicodemos, nós explicarmos a palavra do Senhor, e reexplicar, aleluia, e não querer aceitar, aleluia, porque nós orgulhamos de nós mesmos. Mas que caia por terra hoje o nosso orgulho, que caia por terra hoje que o Espírito de Deus, ele vivifica a minha e a sua vida, para que o Espírito de Deus, aleluia, nos instrua o caminho que se deve andar, para que o Espírito de Deus faça aquilo que precisa fazer, para que a hora vindoura, aleluia, Deus, o Senhor venha nos chamar. Porque não adianta só nós cantar, você tem um chamado, eu não vou desistir. Eu tenho um chamado, esse chamado tem que concretizar, ele tem que dar como eu posso explicar? Algo para o Senhor. O que eu tenho para oferecer? O que você tem para oferecer? Não adianta nós cantar, posso ter as mãos vazias, com Jesus eu encontrarei. Aleluia, louvado a Deus. Aqui no versículo 30, convém que ele cresça e eu diminua. Quantas vezes, aleluia, louvado a Deus, nós queremos, aleluia, engrandecer, mas o Senhor, ele quer que nós, aleluia, se diminuamos nos dias de hoje. Se diminuamos, está chegando aí o final do ano, e aí como vai ser? Pessoas, aleluia, precisam, Senhor, ter um encontro com Deus. Mas que encontro é esse? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, e eu não vou, aleluia. Jesus é culpado do ser humano? Não. Ele não é culpado. Ele não é culpado. Mas hoje eu te digo, aleluia, louvado seja Deus, e testifico que Ele é o Senhor que pode operar. Tem de bom ânimo. Aleluia. Quantas e quantas vezes eu já ministrei a palavra de Deus, e como se a palavra estivesse, aleluia, falando, aleluia, e assim disfarça dali, disfarça daqui, mas o Senhor, ele fala, guarda a palavra na tábua do seu coração. E por bem o Senhor, ele fala,
aleluia, que Ele tem comigo e tem com você. Acredita que o Senhor, Ele veio, aleluia, sim, aleluia, que Jesus é santo, sim. Ele não está mais na cruz do Calvário. Ele não está mais, aleluia, louvado a Deus. Ele está no meio de nós, como Ele disse. E Ele disse para mim e para você, louvado a Deus, que aquele que estiver, aleluia, fazer parte do corpo de Cristo, vai estar fazendo em memória dele. É isso que Ele fez na última ceia. Faça isso todas as vezes em memória de mim. Porque aqui, aleluia, no João, aleluia, 6, fala, 35, declarou-lhe, pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Peraí, o que Jesus quis dizer com isso? Que é para pegar e comer, encher a pança? Não. Comer a palavra, beber da água que vem do alto. Cai tu eliminarás, andás, eliminar. Ele é o pão da vida, porque ele no louvado seja Deus, foi crucificado. Foi crucificado por amor de mim e toda a humanidade do século até o século, até o final do século. E o sangue que foi derramado, carmesim, e quando, aleluia, louvado a Deus, estava lá, louvado a Deus, um soldado, aleluia, que foi lá e deu a última flechada, e caiu uma gota de um sangue puro, de um sangue imaculado, de um sangue carmesim, as trevas se levantou. Imagine o próprio Deus, o Pai, o Celestial, virar a costa, aleluia, louvado a Deus, para o seu próprio Filho por causa do pecado, aleluia, por causa da injustiça, aleluia, que o mundo ofereceu para Jesus Cristo. Pai, deixa que eu vou lá. Vem, a palavra que Ele disse lá para Noé, Ele tem honrado até nos dias de hoje, mas aquele que não dá para se sacrificar por mim, por você e por toda a humanidade, e aquele que crê não pereça, mas vai ter a vida eterna. Aleluia, Deus. Vai ter a vida eterna. Aleluia, Jesus. Então acredite, a salvação ela é individual. Não importa, aleluia, louvado seja Deus, como estás, a importância que você vai se aperfeiçoar de glória em glória, como o Senhor falou aqui. E é pela graça, porque Jesus nos amou primeiro. Aleluia. E pela graça seremos salvos. Aleluia. Pela graça vamos ver se cumprir. Pela graça nós somos parte desse corpo de Cristo, desse pão, desse sangue. E é pela graça hoje que eu vos digo, não a nós, mas que todos vêm da glória. Aleluia, Deus. Eu fiz isso, preguei porque pessoas estão querendo ouvir. E o Senhor estreitou para mim. Então eu digo para você, não importa o que vai acontecer, mas é pela graça. Ainda há tempo, há esperança para o seu futuro, há esperança para o seu povo, há esperança para o seu povo, há esperança, igreja. Ela só vai deixar de ser esperança quando você achar que Jesus não está mais com você. Pedro, ele teve que passar porque ele fez prova com Deus. Pedro estava no barco e ele viu o povo lá. É um fantasma, é não sei o quê. Porque conhecer Jesus é uma coisa, mas ter um encontro com Ele é outra coisa. Verdade, Deus. Aleluia, Jesus. Ter um encontro é diferente. Você
Bate continência. E vai Pedro, se é mesmo Cristo, faça com que eu vou até aí. Como? Quantos estão fazendo isso que nem Pedro? Vai! Aí Pedro está andando lá, né? Sobre as águas. Quando ele cai na razão, isso é um desafio, fazendo prova com Jesus. Quem faz prova é provado. Aí começou a afundar. E Jesus, ele pegou, estendeu as suas mãos e levantou. Porque ele é misericordioso. Ele é misericordioso. Que a misericórdia de Deus, que a graça do Senhor aperfeiçoe a minha e a sua vida. Que Deus possa, aleluia, agir, aleluia, conforme, aleluia, é necessário sobre as nossas vidas. Para que quando, aleluia, eu e você chamar o nosso nome, chegar a hora, louvado a Deus, nós estaremos preparados para poder ceiar com o Senhor lá na glória. Aleluia, eterna, aonde está, aleluia, o Deus Pai sentado, aleluia, e Jesus também sentado. Não tem barganha, aleluia, como aquela mulher disse, aleluia. Deixa que os meus filhos sentam. Porventura eles vão aguentar tomar o cálice que eu vou beber. Jesus disse isso. Tomar de questionar e só adorem. Aleluia, Deus. Assim, aleluia, glória a Deus, deixa essa palavra para a meditação de todos e para todos. Em nome de Jesus. Amém. Palma que louva Jesus.